pessoal, boa noite. Nessa sexta-feira chuvosa aqui no Rio, vamos aproveitar, espero que estejam todos bem, né, no trabalho, em casa, no caminho, né? Então, a gente vai começar aí mais uma live, então sejam muito bem-vindos. Essa é mais uma live da Braskem, com a parceria da Nestlé Health Science. Então, eu já aproveito aí para agradecer todo esse apoio institucional da Nestlé Health Science para a realização dessa live. A gente tem sempre esse apoio, esse entendimento do quão importante, né, alguns assuntos que são vinculados na comunidade científica, na comunidade acadêmica. Eu me chamo Flávia Fonseca, eu sou nutricionista de formação e, para quem está acostumada comigo, me conhece, uma amante, uma entusiasta, né, da nutrição, amo ser nutricionista, uma das escolhas mais assertivas da minha vida. E na minha caminhada profissional, né, o idoso, ele sempre atravessou a minha vida, que começou lá na terapia intensiva, depois foi um pouquinho, na verdade um pouquinho não, bastante tempo, né, muitos anos aí na atenção domiciliar, e agora eu pouso no segmento de cuidado, de transição, né, um pouquinho falando aí do ambiente extra-hospitalar, e que tem, de alguma forma, uma série de peculiaridades aí dentro do contínuo do cuidado, né, que faz parte aí do segmento da jornada de um paciente. Eu tenho pós-graduação em nutrição clínica, sou titulada pela Braskem em terapia nutricional e sou mestre e doutora em ciências médicas pela UERJ. Então, antes da gente propriamente dito começar essa live, queria dar alguns recadinhos importantes para vocês. Essa live é um pouquinho diferente das outras, a gente está fazendo uma transmissão simultânea, então vocês conseguem acessar tanto pelo Instagram da Braskem, quanto pela plataforma do Avante Nestlé. Então, a gente tem aí provavelmente um público bastante grande, né, acessando esse conteúdo. E o outro recado é que essa live não vai ter certificado, tá? Então, são os dois recados aí importantes, tá? Então, para a gente já aquecer, para a gente esquentar e contextualizar, né, por que dessa live, porque a gente vem falando muito, né, de lesão por pressão, de fato, com campanhas, né, com muito movimento relacionado a isso. No dia 20 de novembro, é o Dia Mundial do Combate à Lesão, né? Então, para marcar esse dia bastante importante, né, com muita ação, com muita intervenção, e a gente é muito responsável e relacionado a isso, a Braskem preparou uma semana super bacana, super especial. Então, a gente está encerrando aí com chave de ouro e foi preparada aí uma surpresa bem bacana, né? A gente teve a oportunidade de participar da confecção de uma cartilha, né? Uma cartilha educativa que tem basicamente o objetivo da gente poder instruir, da gente poder educar. A gente, enquanto profissional da saúde, a gente tem essa responsabilidade, né? A gente é formador de opinião, a gente, de alguma forma, tem a necessidade e tem a nossa quase obrigação, né, de perpetuar a informação dentro de uma linguagem acessível, dentro de um contexto bastante relevante, né? Isso tem a ver, isso se relaciona, se conceitua com a literacia em saúde. A partir do momento que a gente dá o conceito ao outro, explica e, de alguma forma, envolve, né, o paciente, o familiar, o leigo que seja, a gente, de alguma forma, o responsabiliza por uma ação, por uma intervenção. Então, isso é bem bacana. E essa cartilha já está disponível no site da Braskem, na página da campanha Diga Não à Lesão por Pressão. Então, vocês podem acessar, vocês podem compartilhar, mostrem aí aos amigos, aos vizinhos, aos pacientes, né, a quem vocês conhecem, porque realmente isso é uma iniciativa e uma atitude bastante responsável e importante nesse cenário, né? A gente vem vivendo um ano bastante atípico, bastante diferente, né? Onde a lesão por pressão participou e participa dessa pandemia, né? Quem tem aí o contato e a oportunidade de cuidar desse paciente no momento agudo, e eu que recebo esses pacientes aí num pós-Covid, num processo de readequação ou de reabilitação, a gente vê o quanto a lesão por pressão ela é relevante, ela é prevalente
nesses pacientes, né? Independente da presença de comorbidades, e a gente tem um cuidado aí integral e responsável nesse processo. Então, essa live que a gente vai falar, ela tem o tema Ferramentas no combate à lesão por pressão, do engajamento familiar à interdisciplinaridade. Então, para participar dessa live comigo, eu tenho uma carioca que vai chamar uma mineira, né? Adoro gente mineira, esse jeitinho gostoso assim, falo pra caramba que nem eu. Então, eu convido a Mara Rúbia de Moura, que é uma enfermeira, uma mineira, já é familiar aí de vocês, de algumas lives, né? Ela é especialista em enfermagem hospitalar pela Universidade Federal de Minas Gerais, em dermatologia, titulada em intensivismo pela Bent e consultora em integridade cutânea pelo Ministério da Saúde, ou seja, né? Não é pouca coisa, né? Então, a gente tem aí hoje a companhia, né? Super agradável da Mari, e a gente vai fazer um bate-papo aí, uma dobradinha, né? Um bate-papo, e é importante que vocês possam aí trocar com a gente, mandar as perguntas, né? Eu estou com o telefone na minha frente, estou com o computador aqui para receber as perguntas, e a gente vai interagindo e se organizando aqui com relação a tudo isso, né? Então, olá, doutora Flávia. Boa noite, muito obrigada por me apresentar. É um prazer estar aqui com vocês. Imagina, prazer é todo nosso. Se aproxime, mineirinha. Bom, gente, então, sem mais delongas, porque depois de 1 hora o Instagram gonga a gente, então a gente tem muito assunto, isso é um tema bastante legal. E eu quero já chamar a gente para poder refletir, né, que, sem dúvida, quando a gente fala de combate à lesão por pressão, a gente fala, né, de todo esse processo, não tenha dúvida que prevenir é o melhor tratamento. A gente não tem dúvida, mas nem sempre toda essa prevenção acontece, nem todas as medidas que a gente tem disponíveis, né, acontecem, às vezes isso falha, né? Às vezes em questões até operacionais, assistenciais, às vezes questões inerentes a um processo de gravidade bastante grande do doente, independente do cuidado, isso, de alguma forma, isso vem por acontecer, né? E depois que essa instalação, essa lesão está instalada e a gente rompe essa integridade cutânea, aí começa a nossa grande peregrinação, né? Essa nossa grande via crucis aí para regenerar, para readequar, para a gente reestruturar esse indivíduo aí, né? Porque a gente fala de uma lesão, de um epitélio, de um tecido alterado, mas é alguém que tem uma ferida, né? Então, é diferente de ferida em alguém que tem uma ferida. Então, a gente sabe que o cuidado ele é intensivo no sentido de uma atenção multiprofissional. A gente sabe que esse sujeito sofre com uma dor física, com uma dor psicológica, quem está em torno dele também. Então, esse cuidado ele tem um ônus bastante grande, né? Então, a gente precisa estar muito atento. E, para a gente, um ponto também importante, né, que a gente sempre ressalta, é que a lesão por pressão é um dos eventos iatrogênicos mais comuns quando a gente pensa em cuidado, né? E se a gente pensa em evento iatrogênico e mais comum, a gente já começa a pensar em abrir um leque que a gente oportuniza de forma indesejada essa alteração, né, de uma maneira bastante frequente. Né? A gente tem aí dados que atualmente é o terceiro tipo de evento adverso mais notificado pelos núcleos de segurança ao paciente, né? Esses são os dados do Serviço de Saúde, do Relatório Nacional de Indicadores Relacionados à Assistência à Saúde. Então, acaba sendo um assunto extremamente importante e relevante, que não é só o interesse do enfermeiro, que vai escolher a cobertura, que vai ver o curativo, que vai estadiar a lesão, que vai fazer o debridamento químico, enfim. Isso é um assunto também, não é só para o nutricionista, é para o cuidador, é para a família, é para o paciente que está envolvido, é para o farmacêutico, é para o médico. Ou seja, trabalho não falta para uma galera, né? Para uma turma, para uma equipe assistencial bastante grande. E aí, para esquentar e já provocar quem está assistindo, né? Eu vou começar uma dobradinha aí com a Mara e perguntar, Mara, dentro da tua prática, Mara, qual o teu desafio maior aí quando a gente pensa em prevenção de lesão, quando a gente fala da equipe, né, do cuidado, dessa turma toda que está responsável por esse cuidado? Então, boa noite a todos aí. Cumprimentei a doutora Flávia, mas não cumprimentei quem está nos assistindo, né? Muito
ter vocês conosco. Então, nós estamos disponíveis também a perguntas, vocês podem ficar à vontade para perguntar. Respondendo aí a pergunta da Flávia, uma das nossos maiores desafios é ter o cuidado integrado do paciente, né? Eu falo que, enquanto profissional de saúde, a gente é formado para avaliar as partes do paciente. Isso não pode acontecer. A gente tem, sim, que envolver a equipe interdisciplinar para conseguir ter um tratamento efetivo, né? Outro dia eu estava pensando, montando uma aula sobre cuidado integrado e fiquei imaginando um paciente com o braço de um lado, alguém cuidando do braço, o coração do outro, aí vem o cardiologista, o hepatologista pega, leva para casa dele para cuidar, e assim não funciona o nosso corpo humano, né? Ele funciona numa sincronia, num organismo totalmente sincronizado. Então, a gente também, para conseguir chegar à efetividade do tratamento do paciente, a gente precisa entender. Então, assim, essa equipe, primeira coisa, ela tem que ser capacitada e ter o mesmo entendimento sobre a importância da pele, sobre do que a pele precisa ter, do que a pele precisa consumir. Então, poucas pessoas sabem que 1/3 da circulação sanguínea nossa é todo destinado na pele, né? E esse 1/3 é onde vai sustentar a vida dessa pele. Então, a pele precisa de água, de nutrientes, de oxigênio, e é esse sangue que leva. Então, assim, 1/3 do que a gente come vai para essa pele, 1/3 do nosso oxigênio vai para a pele. Então, é muita coisa. Por quê? Porque a pele é o maior órgão do ser humano. Então, muitas pessoas, elas não pensam no mecanismo de ação que causa lesão por pressão, que é basicamente a falta dessa circulação e não chegar tudo que a pele precisa, e ela começa a morrer por falta desses itens que eu citei aqui, né? Então, primeira coisa é essa equipe engajada no entendimento de como e por que essa lesão ocasiona, conhecendo a fisiologia da pele e a fisiopatologia aí dessa lesão, né? Então, quando a gente pensa nessa equipe toda, a gente fala da equipe toda mesmo, gente. Inclusive, assim, profissionais que às vezes a gente não pensa, né? O odonto, a dentista. O que dentista tem a ver com uma lesão por pressão? Se eu não tiver uma adequação bucal, eu não conseguir ingerir bem meu alimento, adequadamente, junto com a nutricionista, eu vou acabar evoluindo para uma nutrição inadequada e também não tendo uma pele viável, uma pele saudável, né? A fisioterapia está totalmente ligada a lesões por pressão, porque a gente tem muita lesão que é por dispositivo médico. Então, o fisioterapeuta, ele é o principal profissional que usa o dispositivo médico, dispositivo respiratório, o tubo, catéter nasal, a máscara facial, enfim. A fisioterapia, ela tem que avaliar toda vez que coloca, que tira essa pele aí junto com o enfermeiro. Psicólogo nem se fala, né? Quantas vezes a gente já se deparou com algum paciente que fala: eu não vou mais sair de casa, eu não vou mais alimentar, tomar um café com a minha família, porque minha úlcera tem um odor e eu não consigo conviver com as pessoas mais porque eu tenho nojo de mim mesmo, né? Então, tem que ser muito trabalhado essa questão dessa integração desse paciente dentro dessa sociedade. E assim vai. O médico, ele atua tanto na parte clínica quanto, às vezes, a gente precisa de um retalho. E os dois principais, assim, que eu acho que está mais próximo dessa lesão é o enfermeiro e o nutricionista, né? O enfermeiro ali, realmente avaliando a pele, conseguindo identificar sinais que são precoces, que eles existem, né, antes dessa lesão, para a gente atuar o quanto antes, né? O enfermeiro também fazendo o papel dele na parte da nutrição, conseguindo efetivar que esse enfermeiro ele consuma o que o nutricionista prescreveu. Eu preciso também que esse enfermeiro conte para o nutricionista que esse paciente tem uma lesão ou que ele está com risco alto, porque o nutricionista tem que fazer essa intervenção aí vinculada a esse paciente, né? Isso tudo dentro do ambiente hospitalar pode ser um pouco mais fácil, assim, mas é bem complexo, porque eu acredito ainda que os profissionais não têm essa mente aberta de conseguir conhecer
trabalho do outro e interagir de forma efetiva. Eu queria, Flávia, que você contasse para a gente como que é lá no hospital de transição, porque é um pouco diferente, né? Eu sei que no hospital a gente está preocupado em estabilizar o paciente, em fazer com que ele saia da doença rapidamente, e aí a gente deixa um monte de sequela, né? E aí passa aí para um hospital de transição. Queria que você contasse para a gente. Não, perfeito. Eu acho que assim é muito importante, né, a gente colocar essas experiências, porque eu acho que assim a gente troca e a gente só agrega, e quanto que a gente aprende também nessa posição aqui, né, até com as perguntas e com a interação de todo mundo. Lá no hospital de transição, a gente, por ser transição, né, a gente, na verdade, a gente precisa caminhar com esse paciente num contínuo de cuidado, né, dentro de uma cadeia, de um segmento de saúde. Então, quando eu recebo um paciente no hospital de transição, eu recebo 90% das vezes ele proveniente de um hospital geral, de um hospital de alta complexidade, né? Um hospital onde, em algum momento, ele teve um evento agudo, ele cuidou daquele evento agudo, diagnosticou, ele teve uma intervenção terapêutica, já tem uma condição de estabilidade clínica a ponto de migrar para um outro segmento, onde ele já tem um tratamento proposto, já teve um diagnóstico, agora a gente vai continuar o cuidado. Então, sempre costumo dizer que o hospital de alta complexidade é o local para tratar. E lá no transição a gente cuida, né? Embora sejam questões bastante complementares. Então, quando esse paciente vem de um hospital geral, e a maioria deles é o indivíduo, a maior parte deles é o idoso, a gente já vem com o paciente, já recebe um paciente que ele já experimentou uma jornada que é muito familiar a gente, né? A gente já sabe que é um idoso que já vem espoliado do ponto de vista nutricional, que ele já vem, 35% desses pacientes já vem com uma lesão por pressão adquirida desse ambiente, então a gente está falando de 1/3 desses pacientes, e a gente tem aí o desafio, contando que a gente tem aí um cenário clínico, né, um ambiente metabólico um pouco mais favorável, que a gente não tem aquele cara agudo, aquele cara num choque, aquele cara numa pancreatite aguda grave, a gente não tem esse cenário, a gente fica um pouquinho mais confortável, né, para poder titular, para arriar a mão na proteína, para arriar a mão na caloria. Então, a gente tem um paciente, embora espoliado nutricionalmente, embora com uma perda ponderal importante, muitas vezes desnutrido, a gente tem uma certa tranquilidade um pouco maior para a gente poder manejar esse paciente. Então, esse cenário que eu recebo, então, pacientes que têm um risco nutricional extremamente alto, quase 100%, que tem uma perda ponderal, né, importante, e que já tem uma lesão, na maioria das vezes, aí instalada, que já começou um tratamento, e a gente vai ali justamente poder cuidar. E um dos modelos de cuidado, um dos nossos escopos de cuidado dentro desse processo é o cuidado da lesão por pressão, né? Então, a gente precisa estar com um olhar bastante direcionado. Não necessariamente para cicatrizar uma lesão, mas pelo menos diminuir o grau de complexidade dessa lesão a ponto dele ter uma condição de um curativo mais simples para poder seguir isso no ambiente domiciliar, que é o melhor ambiente para qualquer pessoa, né? Desde que a gente tenha estabilidade e condição clínica para isso. Então, eu acho que esse é um ponto importante do hospital de transição. E eu acho que um outro ponto bastante importante, que é muito a nossa característica enquanto transição, é que quando você transita alguém, e geralmente o cenário mais favorável, o caminho que a gente faz é chegar esse paciente em casa, a gente está falando de ensinar o cuidado para alguém, né? Então, eu preciso treinar alguém para cuidar de um outro alguém. A gente não é uma escola de formação, mas, de alguma forma, a gente precisa capacitar um olhar cuidadoso. Então, o cuidador, seja ele familiar ou não, ele precisa ter poucas noções, mas poucas noções suficientes, mas de uma área muito grande, né? Ele tem que entender que se aquele odor da lesão mudou, tipo, opa, eu tenho que estar esperto, porque o paciente não vai cheirar na maioria das vezes, é quem está cuidando, né? Ele tem que entender que, opa, ele não está comendo menos, eu tenho que ficar atenta, porque naquele estágio metabólico, naquela condição, isso vai ter problema na frente. Então, na verdade, eu acho que o que é muito interessante, o que é muito peculiar e que marca muito o hospital de transição é essa responsabilidade que a gente precisa ter de treinar, de explicar, de formar
quem cuida, e o próprio paciente, mas na maioria das vezes é esse familiar, esse cuidador, dos passos, né? De como eu vou cuidar. E dentro disso, a gente só consegue cuidar direito quando a gente conhece quem a gente está cuidando e o que a gente está fazendo, né? Então, a gente fala muito de instrumentalizar essa pessoa. Então, a gente não pode se acanhar em realmente explicar. E, às vezes, a gente vai até bem técnico, mais fundo, mas com uma linguagem que, obviamente, esse familiar vai entender. Mas a gente precisa ensinar, precisa treinar, e eles entendem. E eu acho que, assim, tudo que é combinado não sai caro, né? Então, a hora que a gente consegue se fazer entender e a gente consegue perceber que esse familiar entende, eu acho que, assim, a Mara está aqui dando risada porque eu tenho certeza que ela está compartilhando comigo e está vivendo as histórias, né, de exemplo. Isso é impagável, isso não tem dinheiro que pague, isso é muito gratificante. Você vê aquela pessoa repetindo aquela fala e orientando o que tem que comer para aquele paciente, e ela diz por que tem que comer, e tem que comer o quê? Então, assim, isso faz parte do nosso processo enquanto educadores, né? Então, eu acho que isso é um desafio, né? Porque não é todo mundo que abre essa oportunidade de estar querendo aprender, né? E nem é todo mundo, todo profissional que gosta, né? Ou que tem essa prática, ou que se sente até disponível para esse ensinamento, né? Mas é algo que a gente precisa desenvolver, e isso faz parte do cuidado. Toda vez que a gente se agarrar nos conhecimentos e a gente não passar, né, não passar à frente, não extrapolar, a gente não agrega, a gente não constrói. Então, quando a gente fala de uma campanha de combate à lesão por pressão, se a gente não extrapolar, se a gente não pular muro, a gente morre na praia. Então, acho que é um grande desafio, isso não é fácil, porque tudo, né, eu sempre brinco que no final tudo começa e termina com gestão com pessoas, ter gente, ter desafios, né? Então, mas é isso. Quem disse que é fácil, né? A gente está aí para poder fazer esse trabalho. E aí, eu acho que, já pegando esse gancho, né? A gente está falando do tema da live, a ferramenta. É óbvio que a gente vai diagnosticar esse paciente, cada um na sua área, o médico vai dar o diagnóstico, o enfermeiro, o nutricionista. E quando a gente pensa em diagnóstico, a gente está pensando em ferramenta, né? Então, aquela coisa, só gerencia quem mede, só mede quem registra. E, na verdade, só registra quem sabe o que está fazendo. Então, acho que a primeira coisa que a gente deve pensar enquanto a gente está cuidando de qualquer paciente é saber, bom, eu preciso diagnosticar. Eu sei que ele tem uma lesão, mas enquanto nutricionista, o que está de frente, né, para o meu cuidado? O que está esperando o meu cuidado? É um cara obeso? É um sujeito desnutrido? É um risco nutricional? Que ele tem uma lesão, mas ele agrega quantos fatores de risco? Essa lesão é recorrente? Não é? Está infectada? Não está? Né? Como é que é esse contexto? Isso é fundamental. Né? E aí, pensando dentro de um hospital de transição ou não, né? Como é que é todo esse processo? Como é que isso de alguma forma funciona? Que ferramentas a gente pode encontrar, né? Na nutrição a gente tem algumas possibilidades, e eu vou voltar aí para trocar com vocês, mas aí eu já queria pegar, enquanto eu vou olhar aqui as perguntas, que eu já estou vendo que tem uma porção, para poder encaixar aqui no nosso roteirinho. Mara, conta para a gente um pouquinho, à luz da tua prática, né? E à luz do que a gente tem de literatura, de evidência científica, o que para você faz sentido, né? E o que você tem aí de estudo, de evidência, em termos de ferramenta que tanto balizam a gente no cuidado, né, na questão assistencial, quanto também conseguem mostrar para a gente ou traduzir uma experiência bacana, né, a experiência do cliente, do paciente, que hoje a gente fala tanto. Desculpa, meu microfone demorou para liberar. Imagina. Um probleminha, mas ok, deu certo. Então, vou primeiro te falar sobre a minha experiência, depois eu falo do que tem na literatura, né? Na minha experiência, a gente precisa conhecer o que ajuda na cicatrização. Então, para uma avaliação adequada, primeiro, na prevenção, antes dessa lesão se constituir,
a gente precisa conhecer os sinais da pele, né? Então, os sinais da pele aí, mudança de coloração, mudança de temperatura, né? A gente visualizar essa pele mesmo e o entendimento dela, se ela está afriável, se ela é uma pele mais fina, se ela está... Enfim, é isso para a prevenção. Quando a gente fala já de lesão, a gente precisa entender o leito dessa lesão, então, que tipo de tecido que a gente tem, né? Como que está o exudato e o odor dessa lesão, que esses dois itens vão contar para a gente aí os sinais de inflamação, de infecção e o nível dessa inflamação e infecção, né? Se já só está colonizado ou se já tem uma infecção sistêmica mesmo, né? Ele vai sinalizar isso para a gente. E também as bordas e o redor da pele, né? Então, até contribuindo com essa prática, a gente tem algumas ferramentas que estão descritas aí nos guidelines da EPOA, PENPOA, PAMPESF, que já são ferramentas que são usadas há muito tempo. Nós temos a ferramenta PUSH, né, que é uma ferramenta também simples, que ela traz números para a gente, então ela traz essa sensação, né, de melhora para números, então ela tem esses três scores que ela vai mensurar, que é o tipo de tecido, o exudato e o odor. Deu um branco aqui, mas voltou. E ela vai classificando essa métrica numérica que ela pode falar para a gente se esse número aumentou ou diminuiu, porque é muito comum o enfermeiro olha e fala assim, nossa, mas a ferida melhorou. Só que quando a gente coloca na métrica, é o que você falou, né? Quem não mede não sabe o que está fazendo. Você vê que a ferida piorou. E a gente tem uma outra taxa que mostra também para a gente um prognóstico dessa lesão, que é a taxa de contração. E ela é super simples de fazer, que é literalmente fazer a medida da lesão. Então, você vai fazer altura versus largura, e aí você tem centímetros quadrados da lesão, e você vai medindo por semana. Então, você mede a primeira semana, o primeiro dia que você mensurou, daí 7 dias você mede de novo, e aí por diante. O prognóstico que é determinado pela literatura é essa redução de 40% a 50% em 4 semanas. Se eu tiver menos do que isso, menos do que essa redução, ou seja, se essa ferida reduziu apenas 20% em 4 semanas, o meu tratamento não está efetivo, né? E se o meu push também não está melhorando durante aí 2, 3 semanas, o tratamento também não está efetivo. Então, eu preciso avaliar as medidas que eu tomei, que eu estou fazendo, e talvez introduzir outras novas medidas, né? Tem uma ferramenta que é uma ferramenta muito famosa, que ela foi modificada agora, que é a ferramenta Time, que ela olha justamente o tecido, a infecção, o exudato e as bordas, que é a letra T de tecido, I de infecção, M de must, de exudato, e E de bordas. E aí, eles introduziram agora 2 letras, que é a letra R e a letra S, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje, né? A letra R é quando as 4 letras não estão evoluindo com o tratamento, eu entro com o R de reparação. Então, a reparação eu vou trazer tecnologias adjuvantes e avançadas para auxiliar que esse organismo ele melhore essa cicatrização, né? E o S é o de social, que a gente nunca deve deixar, né, esse paciente ir para casa, ou a gente sempre tem que avaliar o social dele, o processo de cuidado dele, entende terem nessa cicatrização da lesão, depois se essa família está envolvida nesse tratamento, e também se esse paciente ele tem condições realmente sociais de ir para casa, né? Se essa casa é uma casa que pode conseguir absorver esse paciente no cuidado dele, enfim. Acho que nós tivemos um probleminha, a doutora Flávia caiu,
mas eu vou falar mais um pouquinho para vocês, tá? Então, quando a gente mensura essas taxas, traz para a gente uma garantia de que o nosso trabalho está sendo efetivo ou de que a gente vai ter que reavaliar outras medidas, sejam elas clínicas, sejam elas tópicas, né? E muitas vezes a gente precisa fazer essa intervenção com a nutricionista, porque uma das maiores causas ou uma das maiores obstáculos da não cicatrização é justamente a nutrição desse paciente, né? Não existe reconstrução de tecido, não existe neovascularização, não existe proliferação celular sem energia, né? E essa energia, ela vem aí da caloria. E aí a proteína também, ela tem um grande papel nessa cicatrização, fazendo a quebra dessa proteína, chegando ao colágeno, que é um dos itens que a gente mais precisa para que essa cicatrização aconteça. E a gente também precisa dos micronutrientes. Sem os micronutrientes, a gente não consegue efetivar as fases, tanto inflamatória quanto proliferativa, e no final, o remodelamento, né? A gente precisa muito aí do zinco, do ferro, para a gente conseguir constituir essa proliferação celular, e a gente precisa de outras vitaminas antioxidantes para que esse zinco e esse ferro façam o seu tratamento efetivo. Pensando nisso, a gente tem que lembrar a importância dessa interação com os nutricionistas, né? É essencial que o nutricionista ele faça esse link com a enfermagem o tempo todo. Não adianta o enfermeiro conhecer, né, sobre essa importância e falar que quer dar um suplemento para o paciente, porque quem realmente tem que prescrever esse suplemento é o nutricionista, né? É importante que se façam os protocolos institucionais aí, que o nutricionista ele faça esse protocolo junto com a enfermagem, pensando no momento que esse paciente vai alimentar, qual o melhor momento para dar esse suplemento para ele, para que ele aceite melhor esse suplemento. É importante que quando o nutricionista prescreva o suplemento, a gente consiga garantir que esse suplemento seja dado, né? Quantas vezes a gente vai aí beira-leito e aí tem 5, a gente descobre que tem 5 suplementos dentro da bolsa do paciente ou dentro do armário do paciente, e aí você fala assim, mas o que aconteceu? E a partir daí a gente fica pensando, né? Será que esse paciente, quais os dias e quantos suplementos esse paciente tomou, né? O nutricionista está acreditando que ele está tomando, que ele está atingindo meta calórica, meta proteica, que ele já tem os micronutrientes necessários, mas a enfermagem não conseguiu trazer essa informação efetiva se foi consumido, né? Se foi ingerido aquela prescrição ou não. Então, quando a gente pensa também em lesões, muitas vezes esse paciente está debaixo do cobertor, debaixo do lençol, e essa lesão ela não é exposta, né? Então, essa conversa ela tem que ser muito próxima, a gente tem que ter ferramentas que coloquem essa comunicação efetiva entre o paciente e o nutricionista. Flávia voltou. Ai, Jesus. Nossa, caí aqui, mas voltei. Ai, coisa eu da fiquei falando igual uma Maritária. Oh, meu Deus. Todo mundo, mas imagina. Desculpa aí, eu caí, mas estou aqui. Estou aqui, eu voltei. Mas deu tempo de eu aqui buscar aqui algumas perguntas. Deixa eu até olhar aqui para poder falar o nome aqui das pessoas que colocaram. A Gil perguntou aqui qual o papel da nutrição enteral no paciente grave com lesão por pressão. Então, Gil, na verdade, a gente está diante, né, de um desafio duplo, né? O paciente grave e com lesão, né? A gente tem aí um desafio maior. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que entender é o que a gente está chamando de grave e em que momento da gravidade esse paciente está, né? E aí, para, na verdade, não ser muito extensa, eu vou resumir e vou entender que esse paciente é um paciente grave já numa condição de indicação clínica da gente fazer nutrição, né? Então, estou imaginando que esse paciente, dentro de uma gravidade, já tem uma estabilidade hemodinâmica, já tem um débito urinário, já tem um equilíbrio de ácido básico, ele já está redondo para a gente começar a brincar, né? Então, na verdade, a gente
acaba tendo aí um papel extremamente importante, primeiro, do ponto de vista calórico e proteico, porque o nosso escopo de cuidado nesse momento é da gente, dentro de um aporte calórico proteico, combater, na verdade, uma injúria tissular, independente de qual seja, em um paciente que, além de ter sido motivado à gravidade por qualquer outro motivo, ainda adquiriu uma alteração de integridade cutânea e que a gente sabe que a resposta catabólica, né, está diretamente relacionada à gravidade dessa lesão. E quando a gente fala de gravidade, a gente não está falando de extensão, né? A gente, às vezes, isso é muito fala da família, né? Nossa, mas que lesão grande, né? Quanto mais comprometimento de estrutura tissular, pior nutricionalmente e o cuidado também, de alguma forma, é pior. Então, a gente está diante de um desafio onde a gente precisa ofertar, né, um aporte calórico maior pelo estado catabólico inerente ao processo de gravidade, que isso vem com uma inflamação, que abre uma oportunidade pela gravidade de eventos infecciosos, né, que faz toda uma bagunça, né, no arcabouço metabólico orgânico desse sujeito, e que a gente tem que ter um olhar bastante criterioso. E aí eu já vou pegar o gancho da Mica, eu acho que ela pergunta sobre aporte proteico desse paciente. Aí eu vou falar da proteína e já aproveito para falar da caloria. Quando a gente tem uma lesão por pressão, a gente tem uma demanda metabólica bastante grande. É óbvio que essa demanda metabólica está relacionada, quanto mais estrutura acometida, quanto mais extensão, né, de tecidos acometidos, maior a resposta metabólica, sem dúvida. Mas dependendo da lesão e o que agrega nesse paciente, a gente tem aí, às vezes, a necessidade de dobro de caloria. Proteína, às vezes, a gente chega a 200%, a 250% a mais da necessidade proteica. Então, quando a gente fala aí de caloria, a gente tem que pensar, né? Quem é o doente que a gente está diante? É um doente em risco nutricional? É um paciente obeso? É um paciente, de alguma forma, que já tem a lesão instalada? É um paciente que está desnutrido e a gente vai trabalhar prevenção, né, de lesão? Então, na verdade, se a gente considera uma estabilidade, né, nutricional, clínica, um paciente de alguma forma estável, e é aquele cara que está lá comigo na transição, que não tem mais risco, na maioria das vezes, de realimentação, eu vou começar lá com as minhas 30, 35 calorias por quilo de peso, vou ficar lá grudada, não na Mara, que a Mara está lá em Minas, mas vou ficar grudada lá no enfermeiro para poder entender a escala, entender a lesão. O nutricionista tem que ir lá na fralda, tem que butucar a lesão para ver como é que está, né? Para pelo menos não sofrer ou sofrer menos, porque na hora que a gente vê aquela necrose, a gente vê que tem tecido não viável, tem muita citocina ali, o cara vai fazer uma desglicemia e eu tenho que ter segurança e catar o médico e falar assim, vamos lá, corrija essa insulina que eu não posso parar aqui minha brincadeira. Corrija a insulina, até porque, né, a gente vai conseguir um anabolismo, porque, de alguma forma, a gente vai conseguir debridar isso e andar para frente. Então, a gente precisa adequar esse cálculo calórico. Se a gente estiver falando do indivíduo obeso, a gente precisa entender que índice de massa corporal é esse, se a gente vai usar o peso ideal ou o peso atual, são faixas calóricas diferentes. Então, se eu estou falando de um peso ideal, estou falando de 22, 24, 25 calorias por quilo de peso. Se eu estou trabalhando com peso atual, eu desço isso lá para 11, 13, 14 quilocalorias. E aí a grande sacada, né, em que momento eu vou aumentar, né? Em que momento eu vou virar essa chave? E aí, gente, não tem, valor de X, né? Na verdade, é beira-leito, eu sentir, eu cheirar, eu caminhar junto, né? Esse cara infectou, mas ele infectou e fez uma gastroparesia, opa, vamos segurar. Então, assim, é importante a gente entender, né, a fisiopatologia, o que o colega está pensando em fazer para a gente poder trocar. Não existe trabalho em equipe. Isso é maior, quem está na prática sabe, defende isso de forma árdua. E não quer dizer que seja fácil, né? Mas a gente precisa defender. E falando aí da proteína, que ela perguntou qual o aporte proteico, é óbvio que uma dieta hiperproteica. A gente está falando de 1,2 a 2 gramas, né? Dependendo de quem é o paciente. A gente trabalha com a proteína tanto naquele indivíduo no risco para não desenvolver, né? Quanto no paciente que tem uma lesão instalada. Então, é óbvio
que quanto mais agressão, mais proteína eu preciso. Então, na lesão instalada, eu estou falando aí de 1,5 gramas, de 2 gramas, e aí sem medo. A gente não deve ter medo da proteína, a gente só deve cuidar, medir, né, e ter as variáveis e as ferramentas ali para poder, de alguma forma, tratar. E aí, já pegando a ferramenta, na hora que eu caí, não sei se a Mara colocou, mas se não, fica como a importância de frisar, é que quando a gente fala de ferramenta aí no olhar do nutricionista, né, a gente preocupa, sim, com diagnóstico, a gente preocupa com cálculo, mas como é que eu vou garantir que esse indivíduo esteja recebendo? Então, seja ele enteral, seja ele oral, eu preciso ter métrica, né? E aí vai uma peculiaridade do hospital de transição, mas eu acredito que em alguns hospitais isso possa vir a acontecer, na verdade, a gente empoderar algumas pessoas estratégicas, né? E isso tem a ver com o nosso olhar de quem trabalha ali ao nosso lado. Então, por exemplo, lá no hospital, a gente desenvolveu uma folha de controle de aceitação nutricional, que isso é fundamental para quem, pensando no paciente de via oral, que a gente tem a sensação de perder um pouco o controle, né? Porque você pega ali tarabomba, põe um volume infundido, você clica e você lê. No oral, como é que você faz, né? Então, você tem que, de alguma forma, ter uma garantia para saber qual o momento que eu tenho que começar a suplementar, qual o momento que aquele sujeito ganhou mais peso, né? Qual o momento que eu tenho que trocar, eu tenho que entender o que ele aceita. E lá, assim, qual a pessoa mais próxima e talvez mais assertiva que a gente vai ter para controlar isso? É o copeiro, não tenho dúvida, né? Quem leva a bandeja, quem fala, opa, hoje você não comeu, é quem pega, de alguma forma, aquela água que sobrou e o paciente ou a família fala, ele gostaria tanto de comer isso ou aquilo. Então, de alguma forma, a gente tem esse movimento, o copeiro que leva essa folha, ele marca, ele controla, ou então a gente, através de um familiar, que é um sujeito ativo, de fato, daquele cuidado, ele tem esse controle. Então, até misturando muito do que a gente está falando, isso tem a ver com essa questão do aprendizado, né? Dessa questão da educação. Então, a hora que você empodera qualquer pessoa que seja, você está reconhecendo. E quando essa pessoa se sente reconhecida, ela vai fazer. Porque quem não gosta de ser reconhecido, né? Quem não gosta de ter a deposição de uma confiança, tipo, eu acredito em você, você vai conseguir fazer, e o teu trabalho, mesmo você não tendo um Corém, um CRM, um CRN, você vai fazer e eu confio nisso. Então, isso é muito, muito bacana, né? Então, a ferramenta de controle de aceitação de via oral, a ferramenta que a gente usa em enteral, prescrito versus infundido. A Mara colocou a questão da escala de push, é muito bacana, né? Na atenção domiciliar, a gente usava muito. No meu relatório nutricional, eu tinha a escala de push, eu agarrava todas as escalas de push do enfermeiro, porque, na verdade, se aquela lesão melhora, eu tenho parte atuante nesse processo, então eu acompanho. Então, se aquilo começa a melhorar a partir do momento que eu instituí a terapia nutricional, seja ela oral ou parenteral, que eu mudei uma fórmula, que eu acertei a mão na proteína, que eu ajustei minha prescrição, isso está valendo, né? Isso é muito, muito importante. E aí, por que isso, de alguma forma, é importante? Porque, em algum momento, gente, alguém paga essa conta, né? E aí, quando eu estou falando de pagar a conta, eu não estou falando de custo, de preço, de sacrifício. Eu estou falando de investimento, né? Eu estou falando de algo que a gente vai, de alguma forma, intervir e a gente precisa colher um resultado, né? Então, é um investimento de uma suplementação oral, de um módulo proteico, de uma cobertura de lesão, de uma terapia hiperbárica que seja, mas, de alguma forma, uma intervenção que vai ser indicada, que vai ser prescrita e que precisa ser colhida, né? Precisa ser desenvolvida e a gente vai colher, de alguma forma, um resultado. E aí, de novo, né, quando a gente fala de ferramenta e a gente fala de resultado, a gente que está muito na beira-leito, né, a gente preocupa muito com o cuidado assistencial, né? A gente quer cuidar, a gente vai cheirar, a gente vai fazer a conta, a Mara vai tirar a fralda, vai medir a lesão, vai dar 3 gritos, vai fazer o negócio ali. Só que quando a gente olha o cuidado, né, assistencial, não tem como a gente dissociar e a gente não ter um olhar de gestor. Independente da posição que a gente ocupe num hospital ou num consultório. A gente tem que se responsabilizar por ser um gestor do cuidado individual de um paciente.
Então, a gente precisa planilhar os nossos dados, seja no consultório, seja no hospital, junta no setor da qualidade, junta na comissão de curativo, junta no centro de estudos, né? Se você não tem nada disso, junta um grupo de amigos, faz um Zoom, manda um link no Teams, no Google, não sei das quantas, junta, conversa, troca, né? Então, a gente só consegue, de alguma forma, provar e gerar valor agregado quando, de alguma forma, a gente está medindo, e aí com outro objetivo, né? Então, a gente consegue construir as nossas experiências, as nossas séries históricas, né? A gente consegue entender o padrão de comportamento dos pacientes. Então, eu tenho uma planilha com 1.000 doentes, com uma faixa de idade X, com tantas lesões por pressão, que ou foram a óbito, ou tenho esse tempo de permanência, e que não melhoraram a funcionalidade, e que ainda estão em risco funcional. Enfim, como é que se comporta esses pacientes que estão lesão por pressão? Quem é que tem o melhor desfecho? Quem tem o melhor resultado? Quem cicatriza mais é qual doente? É a faixa etária de 70, 80 anos? Não, foi o cara que consumiu 2 gramas de proteína. Não, foi o cara que não era diabético. Né? Então, assim, é de uma riqueza. Eu sou muito empolgada porque, gente, isso é fascinante, né? Eu fico aqui, eu estou quase saindo aqui da tela. Então, assim, isso é muito, muito gratificante, né? Eu acho que a gente precisa, e a gente tem a responsabilidade de meio que atiçar quem estiver do lado ali, né? Para poder motivar e a gente poder compartilhar. E a gente tem uma diretriz, né, da Braskem bastante rica, né, que está disponível lá no site e que vem pontuando todos esses processos. E aí, quando a gente está falando de medida, diferente da PUSH, do Braden, do controle de aceitação, a gente está falando de indicador, né? E fala um pouquinho aí, Mária, do indicador. Você que é uma gestora, sem dúvida, tem que prestar conta desses indicadores para o Ministério da Saúde. São as medidas de qualidade, né, gente? Assim, quando a gente pensa, você falou muito bem da experiência do paciente, né? Que é aquilo que ele vivenciou, mas aquele final do desfecho dele dividido pelo custo, né? A nossa responsabilização de indicar o que é certo, né? Não significa que é caro que vai ser o melhor e não significa que é caro que eu não tenho que fazer, né? Então, a gente tem que pensar sempre nesse custo-benefício e alguns indicadores que nos demonstram essa qualidade dentro do hospital tem muito baseado aí nos programas de qualidade do Proqualis, do Ministério da Saúde. Nós temos aí o descritivo, né, dessa linda campanha, desse artigo que foi lançado pela Braskem, que eu tenho super orgulho de ter participado. Nós temos alguns indicadores que a gente acredita que seja estratégico, né? E o primeiro indicador, a gente fala que um hospital, ele mede sua qualidade pela incidência de lesão por pressão, né? Um hospital ou uma instituição de saúde ou uma casa de cuidados que tem uma alta taxa de incidência de lesão, com certeza ela não faz as medidas preventivas, porque a gente sabe que 95% até 98% das lesões são evitáveis. Então, a gente precisa tomar as medidas. Elas são evitáveis, mas se a gente não tomar as medidas para evitá-las, ela vai acontecer, né? Então, eu preciso mensurar qual que é a incidência dessa lesão por pressão. A gente tem aí também um item super importante, que é a avaliação da pele na admissão desse paciente. A EPOAP fala que a gente deve avaliar o mais breve possível, e eles falam isso, gente, não é avaliar nas primeiras 24 horas, é em até 8 horas da admissão. Por quê? Porque esse paciente pode abrir uma lesão em 8 horas. Então, ele pode ter chegado com a pele íntegra, eu não avaliei, ele ficou lá numa maca ou num colchonete, e aí, quando eu avaliei, ele já está com uma lesão instalada, e ele vai falar, já chegou com lesão, né? Ou ele não viu o sinal, não tomou medida preventiva e, enfim, não conseguiu atingir esse foco ideal. Nós temos também as escalas de risco que nos norteiam nessas medidas preventivas, né? Então, quanto maior o risco, maiores as medidas eu devo tomar. É muito importante que a gente tenha aí a escala de Braden, como quiserem falar, mas tem um item da nutrição nessa escala e as pessoas confundem muito, acham que já é uma escala que avalia a nutrição, e não é isso, né? Esse item específico, ele não avalia se esse paciente está em risco, se ele já está desnutrido, ele avalia só a ingestão naquele momento, é um retrato do momento, então a gente não pode confundir isso, né?
A gente tem que avaliar também a reavaliação, então não é fazer escala de Braden e ficar para sempre com aquela escala. Então, as mudanças clínicas desse paciente, ela deve ser considerada, porque cada vez que eu tenho uma mudança clínica, eu tenho um risco muito maior. A gente falou aí do paciente grave, hipercatabólico, com certeza essa célula vai entrar em sofrimento, né? Nós temos aí o indicador de índice de adesão às boas práticas, né? O quanto esse hospital, essa instituição tem as boas práticas implementadas e elas realmente acontecem. Normalmente, esse indicador, ele é feito como auditoria do núcleo de segurança do paciente, enfim, a cada 6 meses, que é bem legal. A gente tem aí as taxas de não conformidades também das medidas preventivas, então, quando a gente faz alguma auditoria e evidencia não conformidade, né, nessas medidas, a gente tem que tratar oportunidades de melhoria, né? Adequação de meta-calórica proteica, que você falou muito bem, né, sobre a proteína, sobre a caloria. Adequação aí dos pacientes também em risco, não só os que já desenvolveram lesão, mas os em risco, e a intervenção nutricional dos pacientes com alto risco ou que já têm lesão. Então, por exemplo, lá no hospital que eu trabalho, a gente mensura a porcentagem de pacientes que já têm lesões estágio 3 e 4 ou várias lesões e recebem ou não um suplemento específico, por exemplo. Então, são os indicadores que a Braskem colocou aí para a gente, né? Obviamente, a gente tem outros indicadores de desfecho, de cicatrização, que são os que eu já falei aí com as ferramentas, mas esses indicadores mostram para a gente se a gente está fazendo o uso adequado e se o que a gente está indicando está certo, né? Perfeito, perfeito, Mara. E agora eu lembrei que eu esqueci de comentar, né? A Mara, eu lembrei quando ela falou do Braden, né? Que tem ali o item da alimentação. E se a gente for pensar em ferramentas nutricionais, a gente tem lá a mini avaliação nutricional que faz a pergunta, né? O paciente tem lesão por pressão, entendendo o quanto isso impacta, né, no estado nutricional. Então, a lesão por pressão ela pode ser tanto causa quanto consequência, né, de uma desnutrição. Eu tenho um paciente, de alguma forma, que tem uma perda de peso, tem um panículo adiposo reduzido, ele vai ter uma proeminência óssea mais exposta, e a pressão, o nome já diz lesão por pressão, isso vai abrir de todo modo, é o cara hipominêmico, enfim, é o cara que está astênico, porque perdeu peso e tem essa questão mais limitada, enfim. E eu já estou aqui recebendo comunicado que eu tenho que terminar, porque já tem 5 minutos, porque eu pergunto e eu mesmo respondo. Então, só para poder finalizar, a Mica perguntou o que vai fazer rapidinho. Podemos passar de 2 gramas de proteína se o paciente não responde? Muito cuidado, Mica, porque, na verdade, toda vez que a gente também der um aporte proteico muito grande, a gente tem que ter a preocupação de que excesso proteico vai fazer, não vai para a função plástica dele. Toda vez que não estiver respondendo, a gente precisa entender o porquê que não está respondendo. É porque ele está hiperglicêmico, é porque está infectado, porque, de alguma forma, a gente corrigiu muita proteína, esqueceu de dar mais caloria. Então, assim, a gente tem que entender esse paciente como um todo. Eu não quero que o Instagram deixe a gente falando sozinho, sem despedir. Qualquer questão que vocês tenham, estou à disposição para poder responder via os nossos contatos pessoais aí, de e-mail, enfim. E para a gente poder terminar, eu queria agradecer a presença de todo mundo que ficou até o fim, lembrar do lançamento da nossa cartilha, né, que pode ir lá no site. Alguém perguntou se a cartilha está em linguagem acessível, está em linguagem sensível. Acho que o grande desafio da gente que é técnico, né, não chamar de síntese, chamar de produção. Então, está numa linguagem acessível, está bem bacana. Então, obrigada mais uma vez pelo apoio da Nestlé Health Science nisso. Eu quero convidar todos para participar da Braskem, se associem. A gente tem uma sociedade que a gente sempre tem todo o carinho, né, e sempre apoia aí a assistência, a pesquisa e o ensino de uma maneira muito, muito carinhosa, e não deixem de curtir, de conferir a nossa cartilha. Mara, adorei a minha dupla mineira, quero fazer muitas outras ações, de preferência quando tudo isso acabar presencialmente. Obrigada, Braskem, obrigada a todo mundo. Fiquem com Deus e usem máscara, viu? Muito obrigada. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Boa noite. Um beijo. Foi um prazer enorme.